Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô de volta com mais uma correção de redação e hoje um tema dificílimo. Na minha opinião, um dos temas mais difíceis da realidade brasileira e, por extensão, mais difíceis de serem tratados na sua redação. Hoje a gente vai corrigir um texto da Laura Vicente, que é minha aluna do intensivo de redação, e ela escreveu sobre os desafios para combater o crime organizado no Brasil. Como vocês podem ver, eu apaguei o nominho, o resto do nominho dela, por só o primeiro nome e o segundo nome, mas deixei aqui a data em que esse texto foi produzido. Vou ser muito sincera, foi um texto que foi selecionado para mim, pela minha equipe, mas eu não tinha dado uma olhada nesse texto, até para a gente ter o fator surpresa e ver o que eu acho de verdade, sem ter tempo de me preparar, pega, com as calças curtas e não com as calças na mão, porque seria pouco elegante da minha parte usar essa expressão. Mas eu já vou aproveitar que a gente está aqui e te pedir a gentileza de assinar o canal. Assine o canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário aqui embaixo. Quanto mais vocês interagirem, mais o meu conteúdo é entregue para vocês e, obviamente, esta produtora de conteúdo se sentirá ainda mais incentivada a produzir conteúdo, ok? Aproveita e já deixa aqui nos comentários qual deve ser o tema a ser tratado pelo próximo Giro da Jana, que vai ser lançado na sexta-feira, às 7h07. Então vamos lá para o texto da Laura. Primeira coisa, quem aqui já conhece o meu trabalho sabe que eu gosto de usar uma certa legenda de cores para facilitar a atribuição de nota, Então, aqui eu vou, ao longo da correção, usar essas cores para sinalizar a competência 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente começa. O tema é Desafios para combater o crime organizado no Brasil. Eu considero que, de cara, existe aqui uma situação, problema explícita, que é o crime organizado. A partir dessa situação, problema explícito, eu fico pensando numa pessoa que vai fazer um desenvolvimento por causas do crime organizado e consequências do crime organizado, e na hora que essa proposta de redação foi organizada, houve um foco nos desafios, as causas a serem combatidas em relação ao crime organizado, pelo menos duas, porque isso aqui está no plural. Isso é o que eu esperaria a partir dessa formulação dada à frase temática. Outra coisa que eu esperaria é que houvesse uma tese com foco nas causas, tese por responsabilização e por antecipação da proposta de intervenção. Então, deixa aqui nos comentários se você entendeu essa análise que eu fiz, porque é uma análise que eu faço desde o início, ok? Então, deixa aqui embaixo, você entende por que eu sugeri tese por responsabilização, antecipação da proposta de intervenção e um desenvolvimento por causas e consequências? Se você está aqui neste canal há tempo suficiente, você saberá responder corretamente nos comentários. Voltando então, a Laura começa já apresentando um repertório sociocultural, portanto, ela já está cumprindo uma exigência da competência número 2, que é o que eu vou marcar aqui, a série La Casa de Papel. Entretanto, ela comete um desvio que é, nos títulos, apenas a inicial é maiúscula, então aqui é C minúsculo e P minúsculo. A série La Casa de Papel narra os assaltos da gangue liderada pelo professor, que é o nome do personagem, portanto está certo o uso da maiúscula, e sua luta, a luta do professor, ok, então temos aqui um elemento de retomada, contra as forças de segurança estatais. Fora das grandes produções espanholas, eu achei esse espanholas aqui estranho. Mesmo que não fosse uma grande produção audiovisual espanhola, a gente poderia usar a mesma expressão. Eu acho fora das grandes produções. Aí eu acho que audiovisuais seria mais adequado do que o espanholas, não é uma questão de nacionalidade.
A existência do crime organizado, tema, ok, então tá aqui, é uma realidade que precisa urgentemente ser combatida no Brasil, ok. Então aqui a gente já tem um posicionamento apresentado e esse posicionamento também já abarca uma parte da frase temática. Mas eu acho que a gente poderia melhorar essa estrutura. Fora da produção audiovisual fictícia, precisa ser urgentemente combatido no Brasil. Eu acho que ficaria um pouquinho melhor. Visto que é um operador argumentativo, então eu vou marcar aqui com a combinação de cores que eu uso para os operadores argumentativos, a disputa pelo monopólio da força com o Estado. Aqui eu consigo ver, talvez, um argumento, uma das origens do crime organizado, mas não sei. Mas eu imagino aqui também que tem um repertório sociocultural, porque afinal de contas nós temos autores que afirmam que seria do Estado o monopólio do uso da força. Não sei se ela vai usar isso como repertório sociocultural, mas já vou sinalizar. Vai que depois ela usa. Então, vou me perguntar aqui se isso é já ela pensando num repertório sociocultural. A disputa pelo monopólio da força com o Estado cria zonas de influência em todo o país, então eu esperaria que ela falasse da espalhamento e interfere na vida da população com o aumento da violência urbana. Então ela está me adiantando aqui, ó. Provavelmente essa é uma causa a ser explorada. A gente tem aqui um contexto a ser explorado e eu imagino que isso seja a consequência. Então ela está me contando o projeto de texto dela. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, aí vai ficar um pouquinho melhor. Devido a isso, então devido a essa noção de causa, então devido a isso, é importante discorrer sobre os desafios para sanar o problema citado. Então imagino que isso daqui corresponda às causas. E aí ela vai especificar quais são as causas, condições do sistema carcerário atual, imagino que seja a causa específica 1, e o abandono, causa específica 2, das periferias por parte do poder público. Então a gente observa aqui que há uma tese explícita, tudo que eu esperaria que fosse feito no primeiro parágrafo foi feito, né? Então ela apresentou o tema, ela tem uma tese explícita e ela até apresenta um repertório sociocultural já tornado produtivo, o que não é uma exigência do Enem, mas é uma exigência de Naja Rabelo. Peraí, eu vou me desentortar, porque senão o Rodrigo me xinga, porque eu fico torta na tela, gente. O Rodrigo me xinga muito. Voltando. Cabe citar, em primeiro lugar, então aqui não conta como operador argumentativo, é apenas um ordenador, apenas falar a ordem em que vêm os argumentos. Cabe citar, em primeiro lugar, as más condições do sistema carcerário como um fator relevante na contribuição do problema. Então aqui a gente já tem ela cumprindo o projeto de texto, mas temos problemas gramaticais, na minha opinião. As más condições do sistema carcerário prisional brasileiro como um fator relevante para a contribuição para o problema. Eu acho que ela podia até tirar a contribuição ali para economizar. E aí ela vai por uma outra área do conhecimento, também uma produção audiovisual. O documentário PCC, Primeiro Cartel, da Capital, da UOL. E aí eu vou ser muito sincera, eu não sei se de fato chama isso, mas lá no Enem eu não posso corrigir um repertório sociocultural, tem que ver se ele é produtivo. Porque PCC, normalmente, a gente atribui a explicação de primeiro comando da Capital, mas eu vou acreditar no que a Laura me contou. O documentário, que é a segunda outra área do conhecimento apresentada por ela, então essa é a 1, essa é a 2, conta como o PCC saiu de uma revolta de 8 presidiários que lutavam contra os abusos sofridos pela população carcerária
para uma organização criminosa influente no mundo. Ok. O que eu gosto? A gente tem, no final das contas, já o aumento, né, já a abordagem de que tem a ver com população carcerária e, de certa maneira, tem a ver também com a negligência estatal. Ok. E ela problematiza, né, uma organização criminosa influente no mundo, que me parece ser o início da retomada e do aprofundamento desse argumento ali em cima. Ao analisar o processo de formação do grupo, o grupo anteriormente mencionado, então isso daqui é um mecanismo coesivo, é possível perceber que o Estado é responsável direto por criar essas facções, o crime organizado. E aí ela vai explicar. Então, essa relação explicativa, operador argumentativo. Uma vez que ele mesmo, o Estado, então aqui o ele é um mecanismo de retomada, prende de forma excessiva e errônea, superposicionada. O que a gente chama de política de encarceramento em massa. Se você nunca ouviu falar dessa expressão, eu já vou deixar aqui anotadinha para você na câmera da mãozinha. Procure pela política de encarceramento em massa. Gente, pergunta, todas as câmeras estão legíveis? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente se tá dando pra ler e ouvir tudo bonitinho. Uma vez que ele mesmo prende de forma excessiva e errônea, e ela vai explicar, por porte de drogas para consumo próprio, por exemplo, e aí eu acho que isso justifica o uso de excessiva e errônea. Então, excelente exemplificação, porque esclarece o argumento. Uma vez que ele mesmo prende de forma excessiva e errônica, errônica não, né? Ao analisar o processo de formação do grupo, é possível perceber que o Estado é responsável direto por criar essas facções, uma vez que ele mesmo prende de forma excessiva e errônea, colabora para a superlotação dos presídios e não consegue oferecer condições mínimas de sobrevivência. E aí, mais uma vez, o uso da exemplificação para tornar um argumento que ia ficar abstrato bom, como auxílio jurídico, médico, alimentar aos seus presos. Perfeito. Observem que a gente tem aqui uma frase longa que, entretanto, não perde em legibilidade, tá? Então, aqui é um exemplo de que nem toda frase longa é necessariamente ruim. Ela vai fechar esse argumento dessa forma. Esses indivíduos se revoltam com o sistema público, encontram no crime organizado um caminho para quê? Então esse argumento não se sustentou. E não são ressocializados, mesmo, então excelente uso, muito elegante, mesmo os que cometeram apenas pequenos delitos. O meu problema com esse argumento é apenas o fato de que, na hora em que ela fala esses indivíduos, eu poderia perguntar apenas os do PCC, porque ela começou falando do PCC, só que ela não extrapola o argumento. Tá? Mas não acho que o Enem se isso seria pego, não. Em segundo lugar, então ela está apenas ordenando o argumento, mas não está criando a ligação entre eles, ou seja, ali a gente tem um mecanismo coesivo, mas que não funciona como operador argumentativo. Vamos conversar ali nos bastidores? Se você não sabe a diferença entre um mecanismo coesivo simples e um operador argumentativo, você vai buscar aqui neste canal operadores argumentativos. Eu tenho uma live em que eu falo só sobre isso. A Laura não está usando os operadores argumentativos. Deixa eu colocar aqui para você buscar no canal, tá? Então, câmera da mãozinha, buscar operadores argumentativos aqui no canal. Eu tenho uma live muito boa sobre isso.
Assista e depois me conta o que você achou daquela live, beleza? Então, aqui ela está só ordenando os argumentos, mas ela não cria uma relação lógico-discursiva, semântica ali. Em segundo lugar, é imprescindível, então ela tem muita certeza, dissertar sobre o abandono das periferias pelo Estado como influente na formação de organizações criminosas, que é o que ela tinha me prometido como causa número 2. No livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1945, então a gente tem aqui a terceira outra área do conhecimento da Laura. Friedrich Engels, comunista, afirma que a miséria só permite ao operário suicidar-se ou roubar. Beleza, então ela falou do repertório, vamos ver o que ela vai usar para ligar isso ao tema. Hoje, então ela atualiza a referência. Apesar, então uma relação de concessão. Apesar da diferença secular e geográfica, ok, as oportunidades no Brasil para a classe trabalhadora ainda são mínimas. Se posicionou, atualizou e abrasileirou a referência. Maravilhosa. E é evidente que o descaso do Estado tem relação direta com isso. Aí ela precisa justificar. Uma vez que, ao não fornecer educação de qualidade, alimentação, moradia e saneamento básico, e aí eu colocaria entre outros direitos, que tem outras coisas que o governo deveria fornecer e não fornece. O poder público impede que indivíduos menos abastados consigam competir por emprego, por exemplo, ok, de maneira igualitária, com pessoas mais favorecidas. Em consequência disso, o país obriga jovens pobres a recorrerem ao crime. Eu acho o obriga muito pesado. Frequentemente pode obrigar, eu acho que aqui existe uma generalização. Nem todo jovem pobre é obrigado. Obriga jovens pobres a recorrerem ao crime devido à falta de perspectiva. Como o Guina da música, tô ouvindo alguém me chamar. Adorei a referência. E aí, maiúscula só no início. Isso é um outro repertório sociocultural do grupo de rap Racionais MCs. Isso é uma quarta outra área do conhecimento, menos produtiva, mas não tem problema não. Ficou bom ainda assim. E a curiosidade é que Guina é o apelido do galo daqui de casa. A gente tem um galo e o apelido dele é Guina, porque o nome completo dele é Aguinaldo. Aguinaldo Rabelo. Voltamos. Depois dessa informação super relevante, né? Ok, fechou o segundo desenvolvimento e aí ela vai concluir. Portanto, faz-se necessária a reversão de tal contexto. Ela fez uma estrutura que é facultativa no Enem, mas que eu gosto que os meus alunos façam, que é o gancho, tá? Entretanto, eu gosto de sugerir para os alunos que incluam o tema no gancho. Faz necessária a reversão de tal contexto de, por exemplo, crise na segurança pública brasileira. Para isso que veio antes, é preciso que o Poder Judiciário, eu estou contando, o agente, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais um agente, então é tudo agente. Agente 1, agente 2. Busque reduzir a superlotação. Estou considerando que isso daqui é a ação. Reduzir a superlotação dos presídios e, para manter o paralelismo, a falta de condições mínimas de sobrevivência por intermédio que indica meio da melhora de critérios para prisão e de assistência médica e alimentar, de forma que a taxa de ressocialização aumente. Isso, para mim, é um objetivo ou efeito. Então, eu vou contar de novo, porque aqui eu estou levantando só 3 dedos, só 4 dedos, está faltando alguma coisa.
Agente, ação, meio, efeito. Faltou o detalhamento na primeira proposta. Vamos para a segunda. Aliado, porque ela está dando essa noção de adição. O agente, Ministério da Educação, deve investir a ação nas escolas localizadas nas comunidades. E aí eu perguntaria quais comunidades? Comunidades indígenas, comunidades carentes, comunidades religiosas, por meio de aulas esportivas, como o futebol, tecnológicas e dieta alimentar rica. Tá, eu vou considerar que isso daqui é um detalhamento, só que, sendo muito sincera, o paralelismo aqui não funciona não, tá confuso. Como o futebol, então, meio de aulas esportivas, como o futebol, tecnológicas, eu esperaria um exemplo, e dieta alimentar rica. Aqui faltou paralelismo. Então, paralelismo. Vou aproveitar. Deixa aqui nos comentários como que a Laura poderia ter melhorado o paralelismo nesse trecho para deixar ele mais organizadinho. De maneira que esses jovens tenham perspectiva de futuro. Então, eu já tenho aqui o de forma ou de maneira, é para mim o efeito. Só assim, gangues como a de La Casa de Papel serão apenas ficção e eu vou contar como um detalhamento. Então, a segunda proposta tem objetivo ou efeito, agente, ação, meio e detalhamentos. Então, a segunda proposta que deu total para ela. Vamos corrigir de trás para frente. Competência 5. A segunda proposta está completa, então ela merece 200. Competência 4. Eu preciso tirar ponto dela, tá? Para ligar os parágrafos, ela usa operador argumentativo apenas entre o terceiro e o quarto parágrafo, tá? De acordo com as regras do Enem, é necessário que haja um mecanismo coesivo do tipo operador argumentativo em pelo menos 2 pontos do texto. Ela só usa em um, só no portanto. Os outros mecanismos coesivos entre parágrafos, eles não são operadores argumentativos porque eles apenas ordenam os parágrafos, mas não mostram qual é a relação existente entre eles. Então, isso vai ser descontado. Então, aqui ela tem, na minha opinião, né, apenas um operador argumentativo interparágrafos, ou seja, entre parágrafos, tá? Então, isso tem que ser penalizado. Competência número 3, em alguns momentos eu pedi para ela esclarecer algumas coisas. Para quê? Uso do PCC, comunidade de que tipo? Temos generalização aqui, então isso daqui para mim é um 160. Competência 2, ela fala do tema, ela tem uma tese, o texto é dissertativo argumentativo e, na minha opinião, ela tem pelo menos 3 outras áreas do conhecimento produtivo, 200. E competência número 1, temos 1, 2, 3, 4, 5 desvios dos mais diferentes tipos. Isso é um 160. Corrigindo com o meu padrão mão pesada, seria um 880. Creio que no Enem, no entanto, um corretor um pouco mais de boa talvez não pegasse os problemas de competência 3. Então, isso daqui é um 920. Essa nota, para mim, seria a média aritmética dos dois, um 900, tá? Queria pedir para vocês o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam mais com o 880, com o 920, se vocês dariam muito mais do que isso, muito menos do que isso. Aproveita que você já está aqui, curte este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, crushes, familiares, entre outros. Foi um prazer ter estado com vocês e a gente se vê sexta-feira no Giro da Jana. Aproveita e já sugere qual notícia você gostaria de me ver comentando. Até!